Bem-vindos, boa noite, namastê. Começando o encontro, satsang. Bem-vindos todos. Hoje eu tive uns probleminhas técnicos com a minha câmera aqui, que não queria mostrar as coisas direito, né? Então eu reiniciei o encontro umas 3, 4 vezes para ver se a câmera pegava no tranco, né? E eu tenho maior cuidado com a qualidade da imagem, né? E do som também. São duas coisas que eu gosto de cuidar. E hoje as coisas estavam difíceis. Estou aqui já algumas horas reinstalando coisa, mexendo, enfim, para que a imagem fique minimamente boa, né? Mesmo assim eu estou bem vermelho aqui, não consegui tirar isso. Então, começando. A gente, como sempre, lembra, né? No início do encontro, do que se trata. Acolhendo assim as pessoas que nos honram com a presença, né? Na sua primeira participação. Ou aqueles que já fazem muito tempo que não aparecem, né? De repente reaparece. Tem acontecido também. Inclusive nas sessões de Diksha, o que é muito legal. De repente, a pessoa que está há 4 anos sem aparecer, reaparece, né? E eu menciono isso porque a gente nota, né? Quando alguma coisa faz bem, né? Quando alguma coisa tem resultado. De certa forma, é a motivação que a gente tem para fazer o que faz, né? Nas sessões de Diksha em especial, é muito prazeroso, né? Observar as mudanças que acontecem na qualidade de vida daqueles que vêm recebendo Diksha já há algum tempo. E também a surpresa, né? Daqueles que chegam para a primeira vez, não sabem de nada e de repente é levado por um amigo, por um familiar, por um companheiro, uma companheira, e vai meio de má vontade, né? Vai meio arrastado, e de repente se dá conta que ganhou alguma coisa que ele não esperava, né? Que nem criança quando ganha um presente muito mais legal, né? Do que aquele que ele pediu no aniversário, no Natal, ou em qualquer outra data. E com a Diksha a gente tem essa coisa meio parecida, porque uma das formas que eu identifico, né, o divino atuando em nossas vidas é com um elemento surpresa, criando pequenos desafios, né, e também nos presenteando com mais do que a gente esperava receber. E quando isso é percebido, quando isso é observado, a gente agradece, né? O divino gosta muito de receber a nossa gratidão, porque embora seja impessoal, né, em sua presença, é uma forma da gente notar a sua manifestação, né? E isso é fundamental. Quando a gente começa a perceber a presença divina nas grandes coisas e também nas pequenininhas, né? Aparentemente sem importância, mas que vem como uma resposta ao que a gente está buscando, ao que a gente está pedindo, ao que a gente está querendo. Então essa relação com o divino
é uma coisa muito especial que deve ser muito bem cuidada. Para mim, cada vez que eu começo o encontro e ele dá certo, né, depois de ter dado um monte de problemas, eu agradeço. Né? Eu quase cancelei, porque o live stream não abria, eu tive que reinstalar, e daí reinstalar a câmera não abria, enfim, deu um monte de problema. Eu falei, puxa, mas será que eu não vou conseguir fazer esse encontro hoje? Né? E deu, estamos aqui. Né? Então a gente agradece, porque somos atendidos, né, naquilo que a gente quer fazer. O nosso encontro tem a finalidade primeira de explorar as questões que vão surgindo, né, na nossa caminhada espiritual. Algumas vezes as questões são sempre as mesmas, né, e tudo bem que assim seja, porque algumas coisas, de fato, elas podem ser vistas por ângulos diferentes, como eu costumo lembrar aqui. Né? Ele se dá por meio de perguntas e respostas, e todas as perguntas são bem-vindas. Nem sempre eu respondo ao que está sendo perguntado. Vão se acostumando com isso também. Né? Mas é como acontece. Às vezes depois é que eu vou ver aqui que a pessoa perguntou uma coisa, eu falei outra. Né? Não é exatamente, é como se eu não tivesse lido a pergunta. Né? É que é muito rápido o meu olhar aqui para a pergunta. Né? E às vezes o que chega para mim chega de um jeito que eu vou respondendo. Né? Depois eu vou ver, nossa, a pessoa perguntou outra coisa, eu respondi isso. Né? Mas tudo bem. Né? A gente tem pouco tempo, então essa coisa do ritmo, né, da gente observar a objetividade e usar o tempo da melhor maneira possível, eu valorizo, né, eu gosto. Então é isso. Começando desde já a responder as perguntas à medida que elas vão sendo colocadas. Né? Oi, Letícia. Boa noite. Eu tenho me importado cada vez menos com a opinião alheia. Isso também pode ser um jogo do ego? Pode. Pode ser. Uma coisa interessante é a gente observar algumas diferenças. Né? Uma coisa é quando você está num estado em que é como se você estivesse meio que transparente, né? Onde as coisas que chegam, por exemplo, como uma agressão a você, não encontram dentro de você a reação. Né? Isso significa que uma liberação de cargas já ocorreu. Então a pessoa muitas vezes te agride e não encontra eco dentro, né? Não bate lá onde dói, né? Não encontra uma ferida exposta. Né? Então, nessas situações, eu sei que não é exatamente isso que você se referiu, mas nessas situações, quando alguma coisa acontece e você não se importa, né, pode ser sim um jogo do ego. Né? É como se você não se deixasse atingir pelo que vem de baixo. Né? Uma frase bem do ego, né? O que vem de baixo não me atinge. Esse é um caso bem, né, que ilustra bem isso. Outra coisa é quando você está no estado de indiferença. O estado de indiferença não é um bom estado. Ele é um estado de resistência também. Do ego, com certeza. Né? É como se você negasse ouvir aquilo que não te agrada, né? Ou ouvir aquilo do qual você discorda, ou que não corresponde ao que você sente, pensa, etc. Então, muitas vezes a gente entra num processo de indiferença, mas ela não é real. Né? Na verdade, aquilo está te pegando, mas você dá um jeito de não sentir que está te pegando. Né? Mesmo que seja um te pegando que não é agradável. Né? São sutilezas, né? Mas que é interessante observar. O que eu
costumo dizer aqui, né, Letícia, você já deve ter me ouvido falar sobre isso, nem faz muito tempo não, 1 ou 2 semanas atrás eu coloquei isso aqui. É importante a gente observar quando, de fato, alguma coisa acontece e a gente não reage a ela, como eu já disse, porque não tem aquele dentro, internamente, que se ofende, ou que se machuca, ou que se magoa, né? Ou que fica com raiva, ou que se sente diminuído, ou desrespeitado, ou julgado equivocadamente. Todas essas coisas sempre provocam alguma reação dentro da gente, né? Quando a gente está num estado né, de vazio interno, essas coisas vêm e não nos machucam, mas elas merecem, uma vez que vieram, né, uma resposta. E isso implica num posicionamento diante de alguma coisa que às vezes nem é só pessoal. Eu já contei aqui, eu comecei a contar aqui, você já deve ter ouvido também em curso, a história do Mahatma Gandhi, né? Então, é quando uma situação vem para você lidar com ela, ainda que você nem sempre seja pessoalmente machucada, né? Mas você sente. E você se encontra numa posição de responder a uma situação. Então, a diferença importante é reagir ou responder. São duas coisas diferentes. A reação sempre vem daquilo que ainda não está curado dentro de você, muitas vezes está inconsciente. Quando você vê, você está fazendo coisas que nem só a quem, né? Nem às vezes sai agredindo, sai reagindo fortemente a coisas. Outra coisa é a indiferença. A indiferença, ela só é o oposto, mas é a mesma coisa. Ao invés de você reagir, você fecha tudo, né? Fecha tudo, não quer saber, não quer ouvir, não está nem aí, sai fora, né? Tem muita energia nisso, né? No fechar-se. Tem um dispêndio de energia nisso também. E a terceira coisa é quando você, de fato, observa que tem uma coisa que não está certa, né? Você está diante de algo que está se manifestando na sua frente, que exige uma interferência, e você interfere respondendo a uma situação isenta da raiva, isenta do desconforto pessoal, né? Claro que a coisa é desconfortável, né? Mas você está isenta, você tá colocando os pingos nos is, não porque está te doendo pessoalmente, mas é porque é preciso, é necessário fazê-lo, né? Quando você faz isso, né, segundo as leis que a gente estuda aqui, né, o benefício que isso traz não pertence só a você. O benefício que uma ação sua traz beneficia muitas pessoas, né? Então, sempre que uma coisa de fato está acontecendo diante de você, é importante você observar como é que você está se posicionando. A gente chama, né, a gente denomina isso é matéria de curso de iniciação, né, os 3 tipos de resposta, né? Resposta inferior, resposta medíocre e a resposta superior. São 3 formas diferentes da gente responder às situações que são desconfortáveis, mas que estão acontecendo e exigem de nós uma atenção, uma intervenção e assim por diante. São coisas para observar, né, Letícia? Agora, quando você de fato, né, está insensível a algo, também é interessante verificar o que está acontecendo, né? Não deixa de ser também uma forma de proteção, né? E não é necessariamente um jogo do ego, mas pode ser uma forma de você se proteger porque alguma coisa dói em você e você não sabe bem o que é, né? E isso merece ser investigado também. Tá bom? Estou vendo aqui, Letícia, que eu fui um pouco além, né, na minha resposta, que você perguntou a respeito de opiniões, eu coloquei um pouco mais do que isso, né? Mas dá para adaptar, né, a minha fala. Oi, Fábio. Boa noite. Quando começamos a agir com integridade interior, podemos dizer que estamos começando a agir com o coração e não com a mente?
Tu podes falar um pouco sobre isso? Fábio, integridade interior, ela vem da consciência, não necessariamente dá para mim aqui nesse momento dizer que se vem na mente ou se vem no coração, né? Eu acho que a integridade interior, né, que eu vou detalhar um pouquinho, semana passada eu falei sobre isso aqui, posso comentar mais um pouco, que foi uma pergunta uma resposta que eu dei à Cíntia, né? Então, a integridade interior significa você estar muito presente, muito atento ao que está se passando dentro de você. Nós somos sempre intensivamente condicionados a fazer uso de máscaras. A gente sabe disso, né? E é praticamente impossível nós não fazermos uso dela para sobreviver. Porque vivemos num sistema social onde as máscaras são fartamente usadas e abusadas, né? Você aprende a usar máscaras desde cedo. E você aprende a usar as máscaras observando seus pais que também as usam. Ou seja, é muito raro as pessoas serem verdadeiras. Criança o adulto vai perdendo essa naturalidade, verdadeira naturalidade, né? Simplesmente, né, a criança não gostou, ela grita. Não gostou, ela xinga. Não gostou, ela bate. Até o momento em que ela começa a ser civilizada, né? Então, ela não gostou, mas já não grita mais. Ela não gostou, mas já não bate mais. Ela não gostou e já não, né, não chora. Ela vai aprendendo a se controlar, ela vai aprendendo a não revidar, né? E aí chegou a civilização, né? Aí ela percebe que quando ela faz isso, ela é recompensada. Cada vez que ela se contém, que ela suprime o que sente, que ela suprime o que pensa, que ela suprime a raiva, que ela engole o sapo, né? E passa por cima das coisas né, que ela não poderia aceitar, mas ela é obrigada a aceitar porque ela não tem escolha. Afinal de contas, ela depende dos pais, né? Isso se aprende muito cedo, né? Não requer muita inteligência nem muita cultura. A criança logo entende, até bicho entende isso, né? A gente vai se disciplinando, a gente vai se educando, né, por meio da repressão. O resultado disso, a todos nós como seres da assim chamada civilização, né, é que nós perdemos a integridade. A gente sente coisas, a gente pensa coisas, e essas coisas que a gente sente e pensa não são positivas, né? Elas vêm da dor, elas vêm da indignação, né? Vêm de muitas situações, né? No entanto, você né, depende de um cliente, depende de um chefe, depende de um sócio, depende, né, de um parceiro. Todos nós dependemos de muitas pessoas para tocar a vida para frente, né? Então, o que a gente aprende logo cedo, né? Que é melhor não dizer o que pensa e é melhor não expressar o que a gente está sentindo, não é? Esse é o jeito que a gente vai educadamente absorvendo, né? Puxa, toda vez que eu me magoo e fico na minha, né? E não revido, não choro, não falo, né? Melhor, porque parece que fica um estado de mais harmonia, de mais paz, né? Só que é uma harmonia e uma paz que não é real, né? Ele é artificial, porque ela não vem, como você está colocando, do coração. Ela vem da necessidade de agradar o outro ou de agradar um grupo, para que você não perca as coisas que você precisa, né? Começando pelo afeto das pessoas, pelo amor das pessoas e até mesmo, né, financeiramente de pessoas de quem você, né, de alguma forma com as quais você tem um relacionamento comercial ou de trabalho profissional, o que seja, né? Então, fazer uso das máscaras é necessário porque a gente não tem opção.
porque vivemos numa sociedade que né, não é verdadeira. O nosso comportamento social ele é extremamente artificial. O preço que a gente paga com isso é a falta de integridade. Né? Ou seja, você deixa de ser verdadeiro consigo mesmo para obter as coisas que você precisa na vida. Você vai se tornando uma pessoa artificial, você vai perdendo cada vez mais com o tempo uma referência do que de fato são os seus valores, as coisas que você acredita, né? Você já não liga mais muito para aquilo que você está sentindo, afinal de contas, os que você está sentindo só vai te trazer prejuízo se você expressar, então você fica quieto, ou nem se dá conta mais, né? Vai se acostumando a jogar tudo pro porão, né? Então nós acabamos por nos tornar pessoas sem integridade. O nosso trabalho hoje, né, é de reencontrar a integridade. Muitas vezes isso significa que você vai ter que primeiro fazer um profundo exame interno para identificar aquilo que você de fato sente e não é capaz de expressar. Para si mesmo, às vezes nem é para os outros, né? Nós não temos integridade com nós mesmos. E esse é o ponto mais importante, você ser íntegro consigo mesmo. Ser íntegro com os outros, quem sabe um dia seja possível, né? Quando eventualmente a gente chegar a viver numa sociedade, numa civilização, ou que seja, com um pequeno grupo, numa comunidade de pessoas que valorizam isso, né? A integridade acima da hipocrisia. O dia que a gente chegar nisso, ótimo. Né? Existem sim muitas comunidades que trabalham no sentido, né? Eu conheci pelo menos duas que têm esse foco, né? Com o Osho em especial. Né? A gente vivia juntos e não tinha essa de não dizer o que sente e de não expressar o que pensa. Né? Então a gente vai aprendendo o valor que isso tem, porque você fica menos doente, né? Você vai ter menos dores, porque o corpo ele se ressente daquilo que não é reconhecido como verdadeiro, né? Um ser humano artificial, ele não é um ser humano sadio, não tem como ser, porque tudo aquilo que vem, tudo aquilo que você sente não pode ser expresso, né? Então, claro, se você vai educar as crianças, né? Hoje as escolas já estão mais atentas para isso, né? Dando a elas o espaço de sempre expressarem a sua verdade, vamos ter crianças mais sadias e vamos ter mais adiante uma sociedade mais sadia também, né? Porque as ações não vão vir mais de uma dor suprimida, reprimida, né? Então isso faz diferença. O que a gente pode adicionar a isso, Fábio, é que o que a gente coloca, né, em cursos como onde você um processo de prosperidade, um processo de cura, né, que é muito importante você ser íntegro com Deus, com o divino. Você pode até não ser íntegro, né, como exemplifiquei até agora, com as pessoas ou com as situações, mas você tem que ser íntegro naquilo que você expressa para o divino. Você tem que ser íntegro consigo mesmo. Nesse lugar, nesse quesito, nessas coisas, não dá para você mentir. Primeiro porque o divino sabe que você está mentindo. Então, quando você faz um pedido, faz uma prece, faz alguma coisa buscando um suporte para algo que você precisa, e você está mentindo, está criando uma história fantasiosa dos motivos pelos quais você quer, né? Você não está sendo íntegro, o seu pedido não vai ser respondido, né? Essa é a experiência que a gente tem. Então, quanto mais íntegro você for, dependente da questão moral, dependente de você estar sentindo coisas positivas ou não, né? Como comentei semana passada, basta ser íntegro, né? Basta você ser verdadeiro naquilo que você expressa. E a sua conexão com o divino se dá imediatamente. Porque ela vem da verdade, né? E a verdade, Fábio, vem do coração, né? Não vem da mente. Não que a mente não possa expressar a verdade, claro que pode, né?
mas a verdade ela vem de um estado de, né, do coração. Né? Tá bom? Ô Maria Cagnato, sei tu, porque uma pessoa boníssima para com todos os familiares só recebe ingratidão por parte deles? Olha, Maria, eu não sei por que as pessoas não sentem gratidão, né? E eu comecei aqui hoje o encontro expressando a minha gratidão até a possibilidade dele acontecer, porque eu estava com os problemas técnicos aqui, né? Comecei o encontro reconhecendo a intervenção, né, nas soluções que foram necessárias dentro do quesito técnico e outros para que esse encontro acontecesse hoje. Né? Então, expressar gratidão, ela sempre vem também, assim como a integridade, de um estado de consciência. Quando você percebe que você precisa do outro e recebe do outro tudo que você precisa e tem para viver. Só que a gente não sente isso, né? A gente não vive coletivamente num estado onde isso é realizado. Semana passada eu comentei, vou comentar de novo aqui, usando como exemplo, o resgate dos meninos lá na Tailândia, né, que ficaram presos na gruta por tanto tempo. E é interessante que a primeira coisa que eles expressaram quando foram descobertos e depois mais adiante cuidados e mais adiante resgatados foi gratidão. É inato, né? Só de ter aparecido alguém ali, a natureza deles expressava gratidão, porque eles, sim, né, eles não estavam ainda, não tinham ainda sido resgatados, mas já tinham sido encontrados. Alguém fez o esforço de ir atrás deles, correndo o risco de vida. De alguma forma, eles já perceberam isso e expressaram a gratidão. Né? É uma qualidade da consciência, é uma qualidade de um coração florescido. Né? Então, não é o que a gente encontra na maioria das pessoas. Né? As pessoas falam, obrigado, né? Agradecem, né? Porque é uma forma educada da gente se comportar. Quando alguém faz uma coisa, quando alguém te ajuda, quando alguém... Né? Mas sentir gratidão é uma coisa mais profunda, quando você simplesmente reconhece a participação dos seus ancestrais para que você hoje tenha até mesmo um corpo para viver, né? Para você ter uma casa para morar, para que você tenha comida na sua mesa, para que você tenha o que vestir, para que você possa, né, fazer uso dessa maravilha que é tá num corpo vivo e saudável e bem cuidado no planeta Terra, tendo cada dia a possibilidade de aprender algo, né, e se tornar uma pessoa melhor, crescer como ser humano. Você não cresce sozinho, né? Você cresce porque tem um monte de gente em volta de você te proporcionando os meios para que isso aconteça. A gente lá na Índia, nos primeiros cursos que eu fiz lá, a gente aprendia até a agradecer o cara que planta o algodão, né? Planta a sementinha do algodão, ao cara que vai colher o algodão depois, com chuva ou sol, com as dificuldades que ele teve, a carregar esse algodão para um lugar e fazer os fios, né? Que mais adiante vão se tornar um tecido, que mais adiante vão se tornar a roupa que a gente está usando. Há uma cadeia de pessoas atuando para que a gente possa usar uma roupa, né? Para que a gente possa comer uma comida. A gente vai no supermercado, pega o negócio, joga no carrinho, passa no caixa, paga, chega em casa, põe no forno, come. Nem se dá conta, né, do trabalho que deu plantar né, aquela verdura, quanta coisa não aconteceu para que você pudesse comer né, aquela salada. Então, a gratidão, ela está junto. Né? Eu estou usando alguns exemplos, mas para expressar isso. Né? Nós não nos lembramos de que não estamos sozinhos. Né? A gente
dificilmente lembra. De vez em quando alguém precisa dar um toque. Olha, né? Para você comer esse alface aí, muita gente trabalhou, né? Acordou muito cedo, às 4 da manhã já estava ali, né? Regando, colhendo, encaixotando, levando para o mercado. E muita gente, né? Então, quando a gente começa a desenvolver esta consciência de que somos amparados por pessoas de inúmeras formas, somos cuidados de inúmeras formas, e que isso inclui as pessoas que lutaram por nós para que nós pudéssemos ter as coisas que temos, né? Me referindo agora à nossa família, nosso círculo familiar, e aos nossos antepassados, que, né, muitos deles sofreram muito para conseguir conquistar alguma coisa, nunca tiveram férias, nunca tiveram momentos, né, de pausa, muitas vezes até para desfrutar do patrimônio construído, né? E hoje você, talvez, né, desfrute de algo que veio do esforço de outros. Então eu estou dando alguns exemplos aqui, né, Maria? Que é essa noção de que a gratidão, ela vem da consciência, vem desta consciência. Não é uma questão do outro ser boníssimo, não ser boníssimo. É mais do que isso, né? Quando você entra num estado de gratidão, você reconhece tudo, até aqueles que não são tão bons assim, né? Mas que, pela sua existência, te dão a oportunidade de você, como pessoa, crescer, né? Fazer alguma coisa, criar alguma coisa, transformar alguma coisa, né? Então, a gente espera, né, que novos estados de consciência emerjam coletivamente, especialmente por meio das crianças, né, que estão ainda tendo a chance de aprender a este respeito, né. Nós que já somos ingratos temos que reaprender o que é a gratidão, porque ninguém nos falou muito sobre isso, não nos mostrou muito sobre isso, né. Então, de vez em quando é bom lembrar. Nas sessões de Diksha, eu convido as pessoas a agradecer no final, né? Porque o que elas estão recebendo ali, elas não fizeram nada, né? De repente estão ali recebendo uma bênção, recebendo uma graça, né? Encontrando uma resolução das situações difíceis de sua vida, as curas. Então é legal, né? Quando termina, você olha, né? Se você reconhece que você recebeu alguma coisa, procure expressar, né, a gratidão. Vai, né? Porque a existência te dá um retorno. Eu já falei isso aqui hoje, né? Você expressa algo até para fazer com que, né, o divino seja reconhecido por você, né? Isso torna ele vivo, né? É uma relação muito importante. É muito importante a gente expressar gratidão, né? Gratidão não é falar obrigado, né? É algo mais do que isso, né? Você pode expressar sua gratidão sem falar nada, né? Mas é um reconhecimento, né, de que algo está sempre com você, né? Algo está aí com você, sempre esteve e sempre estará, né? E graças a isso você tem uma boa vida, né? Com tanta coisa para aprender, tanta coisa para crescer, tantas oportunidades de se tornar uma pessoa melhor do que você era, né? Tá bom, Maria? Marília Schofield. Oi, Setu, boa noite. Em relação às fases de profundas dores, choque da alma, uma dor no coração tão profunda que parece que ou enlouquece ou desperta. A libertação seria pela graça do divino? É uma delas, viu, Marília? É uma delas, né? A gente cresce pela dor, né? Muitas vezes, não só pela dor, mas a gente cresce pela dor, né? E essa também é uma
vamos dizer assim, uma sabedoria, uma tecnologia espiritual, né? Que a gente denomina de lei do karma. A lei do karma, muitas vezes, muita gente acha, né, que karma é castigo, né, que precisa sofrer para aprender, e se você está passando por situações dolorosas é porque você fez muita coisa ruim, agora você está pagando, né? É uma visão muito equivocada do que é karma, né? Karma é uma lei espiritual que faz com que as suas ações voltem a você. Não é para te punir, mas sim para que você tenha um conhecimento, né, de pele, de alma, de algo que você talvez fizesse aos outros sem perceber. E agora que você está sentindo em si mesma, né, provavelmente você não vai fazer o outro passar pelo que você está passando. Então, a lei do karma, exemplificando aqui de uma forma muito simplificada, né, ela é um jeito que o divino tem de fazer você crescer como pessoa, né? Então, a liberação da dor, ela acontece na medida em que você aprende. Porque quando uma coisa dói, normalmente a gente corre para dar, né, para colocar né, um remédio, fazer alguma coisa para aquela dor passar. É o que a gente faz, né? E a dor, ela é um sinalizador, né? Ela é uma sinalização de que alguma coisa ainda não foi vista, não foi percebida. Então, é a lei do karma. A lei do karma, ela inclui vários tipos de karma, né? O karma negativo, que é um pouquinho que eu estou mencionando aqui, que justamente são as coisas que te acontecem em decorrência de coisas que você fez, que voltam a você, para que você se torne ciente delas e aprenda com elas, né? Mas, da mesma forma, temos o satkarma, né? O karma positivo, que funciona dentro do mesmo princípio. Quando você usa a sua energia vital, né, para criar algo, para dar algo aos outros, né, para ajudar o divino no que ele tem a realizar, né, ajudar nas curas que são necessárias, enfim, quando você se move alinhada, né, com a criação, você adquire satkarma, que significa que você vai sendo não só liberada do karma, né, da dor, como também as coisas que você almeja começam a se materializar com mais facilidade, né? Vai chegando num ponto em que esse alinhamento ele é tão forte, ele é tão presente o tempo todo, que basta você querer algo que aquilo acontece, né? Isso significa que você tem bastante satkarma. Você pede e o seu pedido é atendido imediatamente, né? Isso é uma sinalização de bom karma, né? Quando você ainda está dentro de um processo de dor, ao qual todos nós estamos sujeitos, né, o tempo todo, é importante não psicologizar muito em cima, né? Estou com dor no joelho, que tem relação com meu pai, não sei o que e tal. É legal fazer isso? É, né? Mas não é muito útil. Às vezes é, mas de forma geral, o processo doloroso ele pode te conduzir a um estado de mais humanidade, né? É como se você se tornasse mais sensível a si mesma, ao que você precisa, fazendo o link aí com a integridade, né? Às vezes você sente dor porque você não está sendo verdadeira consigo mesmo. Você não está agindo de acordo com o teu coração.
se está sendo demasiadamente artificial, demasiadamente, né? Então, a dor é também uma sinalização do corpo que alguma coisa está em desarmonia. O nosso corpo fala, se expressa dessa forma, né? Ele vai trazer, na sua sabedoria, uma mensagem, né? Através de um desequilíbrio físico, alguma coisa que não está legal. E se você se esforçar, né, em ouvir o que está sendo dito, né, ouvir o seu corpo, ouvir a sua dor, ela vai desaparecer, porque ela só está presente porque alguma coisa ainda não foi vista, alguma coisa ainda não foi transformada, né? Então tem várias questões com relação à dor e tem várias questões relativas ao sofrimento, né? E o sofrimento psicológico é algo que um novo estado de consciência vai fazer com que simplesmente desapareça, né? Então, quando a gente fala na Diksha, uma das intenções da Diksha, logo que ela se manifestou em 89 nas crianças, né, é de fazer com que todos nós encontremos a liberação de todo o sofrimento psicológico. Então, a Diksha vai trabalhar em áreas do cérebro, a Diksha vai trabalhar naquilo que está no inconsciente, né, de forma que você seja liberado também da dor, né? Então, várias coisas estão associadas a esse processo, né? Estou mencionando algumas aqui, tá bom? Porque é algo grande a ser explorado, né? E cada um de nós temos dores semelhantes, mas não necessariamente são as mesmas, né? Tem dor emocional, tem dor física, tem dor mental, né? Existem dores diferentes, né? Tem dores por perda, né? Tem dores emocionais das mais diversas, né? Então, cada uma delas, embora a gente chame tudo de dor, elas são diferentes, né? E sim, elas podem nos conduzir a um novo estado, né? Quando a gente, ao invés de estar buscando o alívio para a dor, né, ou uma supressão da dor por meio do analgésico, né, mesmo na dor emocional, né, a pessoa que tem dor emocional, por exemplo, enche a cara, né, ou toma um remédio para dormir, ou toma alguma coisa para não sentir, para se anestesiar, a dor não vai embora, né, é só a sensação temporária da dor passa, né, mas a dor, ela permanece, né, a fonte da dor permanece. Então, quando você se interessa em de fato saber do que se trata, né, e pede para o divino te ajudar nisso, né, pede para ter clareza, pede para ter lucidez, pede para ter coragem, pede para ter uma liberação, né, é um processo de crescimento espiritual muito intenso e muito eficaz também. Teve uma época que as pessoas tinham certeza, né, que elas só despertariam se elas passassem por um profundo sofrimento, né. Eu conheci gente que se colocava em situações dolorosas, né, como uma forma equivocada, obviamente, né, de acelerar o seu processo de despertar, né. Foi uma coisa mal entendida a esse respeito, né. Mas é por aí, tá bom? A gente faz uma importante distinção também com relação a isso, que é uma coisa é sofrimento, outra coisa é dor. Não são as mesmas coisas, né? Dor e sofrimento são coisas diferentes. E quando a gente afirma, né, que a Diksha é um processo de liberação de todo o sofrimento, a gente entra no tema do sofrimento psicológico, né? Então, é um tema que nos cursos de iniciação eu dedico boa parte, né, do primeiro dia do curso, porque é interessante a gente
observar o que é um processo de liberação do sofrimento e do que o sofrimento é feito, o que é o tal do sofrimento, né? E como nós somos facilmente presas dele, né? Vivemos basicamente a nossa vida em estado de sofrimento, com alguns momentos isentos dele, ou porque a gente nem mesmo percebe que está sofrendo, né? Voltando a falar, lembrar do que eu falei aqui sobre a indiferença, uma pergunta da Letícia, né? Então, o sofrimento psicológico, ele é quase inerente, né, à mente que nós temos. Nossa mente ela vive em estado permanente de sofrimento. Então, quando estamos nos movendo para um processo de transcendência da forma como a mente funciona, né? Não que a gente não deva ter mente, pelo contrário, não é isso, né? Mas quando a gente se encaminha a um processo de desidentificação dos processos mentais com os quais estamos profundamente identificados, a gente vai se surpreender, né? Como tem sofrimento nisso, como a mente praticamente não se vê, não se silencia, né? Não se aquieta, melhor dizendo, porque sem o sofrimento ela não sabe muito bem o que fazer, né? Então, por exemplo, né, para não ficar uma coisa muito subjetiva, sempre que pensamos no ontem, nas coisas que nos aconteceram, o ontem pode ser meia hora atrás, né? Não necessariamente o dia anterior, né? O ontem é tudo aquilo que não é mais agora, né? Já foi. Quando nós voltamos para o antes, para o ontem, né, já estamos em sofrimento, porque ao qual estamos dando atenção, botando energia por meio de processo de ficar lembrando, falando a respeito, refalando de novo, trazendo o assunto outra vez, falando de novo a mesma coisa, né? Recontando a mesma história pela milésima vez para uma outra pessoa, para as mesmas pessoas, né? Esse processo de ficar, né, remexendo em coisas dolorosas que aconteceram é um processo de sofrimento, porque agora não está acontecendo mais, mas você ainda está falando daquilo, né? Mas aquilo já foi, mas você ainda está falando disso, né? E mesmo que você não esteja falando, você está pensando naquilo que a pessoa te fez, né, que o outro não te ouviu, que o outro isso, que o outro aquilo, que o outro não isso, que o outro não aquilo, que você não isso, que você não aquilo. Pronto, isso é sofrimento. É isso que a gente está chamando de sofrimento, né? É um estado de absoluta ausência de presença. Você não está aqui, você está quase que chafurdando, né, em frases feitas, ilustrando coisas que já não estão mais acontecendo, mas que você fica trazendo de volta, por meio de palavras, por meio de memórias, por meio de... Então, até às vezes pela arte, né? Aí compõe o poema, compõe a música, pinta o quadro, né? Outro dia fiquei sabendo que tem um tipo de música aí que chama sofrência, né? Que faz sucesso, né? Eu nunca tinha ouvido essa palavra, né? Essas coisas para mim são meio estranhas, né? Existe um certo culto ao sofrimento. Todas essas coisas exigem desidentificação, exigem, né? Somos exigidos, né? Se a gente quer crescer, a encontrar a liberação dessas coisas, né? Não significa que você não vai mais lembrar do ontem, significa que você vai deixar o ontem lá atrás, né? Não vai trazer ele para o momento o tempo todo, como você habitualmente faz. A Diksha ela vai atuando nisso, né?
ela vai fazendo com que você funcione mais, né? Opere mais, se mova mais no momento presente e validando momento a momento, com que a vida te apresenta. Isso também te tira do futuro, que é outro sofrimento, né? Esse desgastante processo de fazer planos para o amanhã. Não que fazer planos não seja bom, não é isso. Mas por que você está fazendo planos para o amanhã? Investiga. Qual é a necessidade que você tem de planejar o seu amanhã? Eu não estou falando profissionalmente, né? Provavelmente, a necessidade que você tem de planejar o seu amanhã é porque o seu hoje não está legal. Né? Então você cria um falso amanhã, onde as coisas agradáveis que você está sentindo agora não vão existir. E você, de novo, sai daqui e vai para um lugar que não existe, que é o futuro. Né? Então são dois aspectos do sofrimento dentro do qual a gente se encontra, né? Porque a gente não está fora disso, a gente está o tempo todo projetando o passado no futuro, né? Fazendo esse movimento constante, que é da natureza da mente. Essa atividade compulsiva, né? A mente nunca está no presente, jamais esteve e jamais vai estar. A mente ela só funciona nessa dinâmica, né? De buscar na memória, de identificar né? Ou de buscar uma estratégia, criar uma estratégia para sair desse momento ruim que está sendo o agora e então planejar um futuro diferente, um amanhã diferente. Né? A gente fica né? Gastando energia vital nesse processo. Né? Então a liberação do sofrimento é algo muito, muito grande. Né? O processo de despertar é algo muito importante, que deve acontecer a todos. Deve acontecer, tem que acontecer a todos, né? Em algum momento, mais cedo ou mais tarde, por uma intervenção divina, sim. Né? Porque não há outro movimento mais intenso hoje, né, da presença divina que não seja buscar levar todos os seres humanos ao seu despertar. Né? Então, a Diksha é para isso. Né? A Awareness Meditation, que é uma forma de eu transmitir, a Diksha é para isso. Né? Essa é a motivação primeira. Se você puder imaginar um mundo onde você conviva com você mesmo, né, internamente, num bom estado, e que o outro também se encontre num estado isento do sofrimento, né, é só criatividade. Né? É aí que algo pode ser criado, porque é algo que não está ancorado na dor, não está ancorado na necessidade de se livrar do sofrimento. Aí sim podemos construir uma realidade de construir, né, co-criar uma realidade diferente dessa. O sofrimento ele é muito antigo, né? Ele pertence às nossas mais antigas encarnações aqui no planeta. E hoje vivemos um momento muito importante, né, de acesso à Era Dourada. Né? Somos provavelmente todos nós aqui encarnamos numa era, né, na Kali Yuga, a Era do Ferro, e estamos vivendo um momento de transição para a Era Dourada, que se deu em 2012. Então, é muito rico, né? A gente tem essa possibilidade de experienciar essa transição de uma era para outra em níveis de consciência e por meio do sofrimento, né? Pela liberação do sofrimento. Né? É muito importante o que a gente está vivendo. Né? De novo, a gente deve agradecer, né? Expressar gratidão pelo que está vivendo, porque possivelmente você pediu para estar aqui hoje, na Terra, passando por isso, vivendo esse momento. Um momento muito rico, um momento muito especial. Né?
Provavelmente todo mundo que está aqui passou por 2012, né? E nasceu antes, né? E está vivo agora, depois, 6 anos depois, o início de uma nova era. Né? Então a gente ainda está sendo presenteado, né? Esse aprendizado de observar uma transição de estado de consciência. Né? Possivelmente daqui a umas 2, 3 gerações as crianças não vão nem passar mais por nada do que a gente já passou e ainda passa. Né? As coisas já vão estar, possivelmente, né? Um pouco diferentes do que é hoje. Esse processo de despertar eu sinto que é o ponto mais importante, né, que a gente deve estar trabalhando em cima, né, especialmente na identificação do que é o nosso sofrimento. Né. Muita gente acha que está na boa. Né. A última pessoa que chegou na sessão de Diksha e tinha trazido uma outra pessoa na semana anterior, falou, não, essa pessoa não precisa de Diksha, né? Ele está sempre na boa, ele está sempre de boa, ele está sempre de bom humor, ele está sempre achando tudo ótimo, ele não se aborrece com nada, né? Então ele não tem interesse nenhum em fazer nenhum tipo de atividade né, de abertura, de crescimento espiritual. Ele está bem, ele não quer saber de nada, não. Né? Então vai da sede de cada um também, né? Vai da necessidade de cada um descobrir o que precisa, né? Para que está vivo, né? O que tem valor de fato, né? O que você pode construir para si mesmo que não vai embora, né? Mesmo quando o seu corpo não está mais aqui. O que pode permanecer como qualidade de vida para você de uma forma permanente, né? O que é isso que não oscila mais, né? Entre altos e baixos, que permanece num contínuo processo, né? Estável de crescimento, de evolução, o nome que queiram dar. Eu não gosto muito da palavra evolução, não. Né? Acho ela um pouco contaminada, mas serve aqui para o caso, né? Para ilustrar. Então, a gente não se acomoda, né? A gente segue em frente e vai dia a dia descobrindo algo novo para explorar. Né? Gratidão, Letícia. Então é isso, queridos. Estou finalizando o encontro aqui. Vamos nos preparar para a Oneness Meditation. Eu me preparo aqui, vocês se preparam aí. Como é que a gente se prepara para a Oneness Meditation? Olha, uma das formas é você ver o que você viu e ouviu aqui hoje que te pertence, né, que faz parte. Né? Se você identificar que tem alguma coisa em você que faz sentido, mas que você não sabe o que fazer com ela, né, você pode pedir para ser liberado. Né? Então, por exemplo, né, você pode pedir para ser liberado de todo o sofrimento e pedir para que o seu processo de despertar ocorra, né, ou que você seja, né, preparado intensamente, né, para que essas coisas ocorram com você o mais rápido possível. Preparar-se para receber a é identificar quais são os seus anseios legítimos, né, com muita integridade. Quais são os seus medos, seus temores, seus desejos. O desejo também precisa ser atendido. Né? Então, quais são os seus desejos? Quais são as suas necessidades? O que você quer para você nesse momento da sua vida hoje? E aí, durante a ou antes dela, você pede para receber.
né? Pede para encontrar, pede para ser colocado no caminho onde isso que você está buscando possa ser encontrado. Esse é o preparo que eu estou falando aqui, né? Então, a gente se prepara para receber a um, né? E começa agora às 11h15, termina por volta de 11h40, são 21 minutos, né? Se você puder ficar até o final e ainda relaxar com a música depois, ótimo, né? Mas procure receber a um, tá bem? Procure receber a presença da Diksha pela um. Eu daqui a mais ou menos 2 semanas, né? 1 semana e meia, estou indo para o Uruguai, junto com a Narayane, junto com a Alessandra Giordano e com a Solange Gerona, que é de lá, de Montevidéu. Vamos estar fazendo um evento chamado Atalho para a Paz. Então, aqueles que quiserem, né, participar desse encontro, tem interesse, pode me inscrever, tá bom? Ainda dá tempo de você comprar uma passagem, se inscrever e ir para Montevidéu, participar por esse processo também. Serão 2 dias e vamos estar explorando 4 temas relativos à paz, por abordagens diferentes, por meio de cada um de nós, e oferecendo também 4 Oneness Meditations, o grupo todo juntos, né? A todos aqueles que estiverem presentes lá. Tá bom? Fica aqui a lembrança e o convite para vocês. Vai se chamar Atalho para a Paz, e qualquer informação que vocês quiserem, eu posso disponibilizar por meio de e-mail, tá bom? Ou por Facebook, já está na minha página lá postado esse evento também. Então é isso. Fica aí uma sugestão para aqueles que tiverem os meios e o tempo. É um final de semana só, viu? Acho que 28, 29, 27, 28, 29. Cai no sábado e domingo. É sábado o dia inteiro e domingo, tipo meio período. À tarde, domingo, já dá para voltar para o Brasil de novo, né? Pelo menos é o que a gente vai fazer, tá bom? Então é isso. Gratidão pela presença. Clica no link daqui a pouquinho. A gente vai se reencontrar aqui durante a Oneness Meditation, tá bom? Namastê.